Em 1931, acabava eu de desmontar uma empresa de luminosos. Nessa ocasião, existia um senhor que tinha uma casa de discos que se chamava Record. E junto com a casa de discos, ele tinha a Rádio Record montada, embora não funcionando. Esse senhor era o senhor Álvaro Liberato de Macedo. Então, ele me ofereceu a Rádio Record. Eu nem sabia o que era aquilo, mas um grupo de 3 resolvemos ver o que era esse negócio que chamavam de rádio e que emitiam sons, um negócio muito difícil de se ouvir. Então nós fomos até a Praça da República 17 para ver o que era esse negócio que chamava-se rádio. Note-se que já existia naquele tempo, como o homem que nasceu, que trouxe, que iniciou o rádio no Brasil, o professor Roquete Pinto, que no Rio de Janeiro ele conseguiu montar uma estaçãozinha que emitia uns sonzinhos. Assim era nesse terreno que estava a Rádio Record, sendo que existia já em São Paulo, funcionando, a Rádio Educadora Paulista. Fazendo de parênteses, nós fomos para a Praça da República 17 e abriu-se a porta e viu-se uma sala cheia de cadeiras, uns negócios grandones que chamavam de microfone, uma porção de fios pendurados e amarrados e um piano. Então, nós vimos aquilo, não sabíamos bem o que era e começamos a estudar o negócio. Esse, não me engano, precisamente não posso dizer, mas a Rádio Record foi adquirida por qualquer coisa como 15 mil cruzeiros, entrando o senhor João Amaral com 5, eu com 5 e Jorge Alves Lima com 5. Logo depois das palavras de Paulo Machado de Carvalho, um trecho da música utilizada na primeira transmissão experimental da Record. Nesse início, os homens ligados ao rádio geralmente eram também ligados à cultura. Para se ter uma ideia de quem eram essas pessoas, o capitão Furtado, também conhecido como Ariovaldo Pires, conta quem atuava na Rádio Educadora Paulista. Em 29, quando foi registrado para o nascimento da Rádio Cruzeiro do Sul, que era PRAO, depois ficou PRB6, mais tarde emissora de Piratininga, basta ver que um dos redatores era Guilherme de Almeida, outro era Menotti Del Picchia. Compositores eram Marcelo de Pinambá, que era um engenheiro, Dr. Fernando Lobo. Um dos locutores era o médico, Dr. Mário Ferraz Sampaio. E, enfim, o nível do rádio naquele tempo, eu até nem sei como é que eu entrei, porque era um pessoal tão de elite que a minha entrada foi uma zebra. Ariovaldo Pires, ou Capitão Furtado. Se o rádio brasileiro viveu vários anos de quase amadorismo,
Um dos motivos era a necessidade que as emissoras tinham de sobreviver com o pagamento das mensalidades dos sócios, coisa que raramente acontecia, e principalmente com o capital dos seus proprietários. Mas, no começo dos anos 30, o presidente da República, Getúlio Vargas, legalizou a comercialização do rádio. Com a publicidade paga, começaram a aparecer os recursos financeiros que possibilitaram novos progressos. As emissoras podiam contar agora com a maior participação de cantores e músicos, já que havia a possibilidade do pagamento de melhores cachês. Surgiram então os primeiros programas especificamente comerciais que iriam modificar em pouco tempo os rumos seguidos pelo rádio durante os anos 20. Quem nos fala dessa época é, mais uma vez, Paulo Tapajós. Primeiros programas de montagem comercial, o primeiro que eu me lembro, e que foi um grande sucesso no Rio de Janeiro, aconteceu na Rádio Marique Veiga. Naquele tempo chamava-se Rádio Sociedade Marique Veiga. Foi o esplêndido programa de um radialista chamado Valdo Abreu. O Valdo Abreu tinha uma particularidade incrível, porque ele improvisava anúncios ao microfone com uma arte, uma graça. Era tão gostoso a gente ouvir o Valdo chegar e improvisar um anúncio em torno de uma firma qualquer. Acontece que era um programa tipo esse que hoje em dia existe, do Silvio Santos, começa de manhã e acaba de noite. O do Valdo Abreu era uma coisa assim também, começava de manhã e acabava quando era possível acabar, quando ele já tinha esgotado tudo, todos os artistas já tinham passado pelo microfone. E que artistas? Os grandes nomes da época. No programa do Valdo Abreu você encontrava o Chico Alves, a Carmen Miranda, o Ari Barroso, o Silvio Caldas, o Patrício Teixeira, o Gastão Formenti, as grandes figuras do rádio, da música popular daquele tempo, que iam lá ganhar o seu cachezinho. Depois do Valdo Abreu surgiu um outro programa comercial de enorme interesse, que inclusive desbancou o Valdo Abreu. Quer dizer, o Valdo Abreu é o esplêndido programa, que era o nome do programa, que foi o programa Cazé.